Bom, então eu queria iniciar agradecendo a oportunidade de conhecer esse grupo, dizer que eu estou tão feliz, eu já estou aqui um pouquinho antes, né? E tive a oportunidade de ver, achei isso tão animado, tão gostoso. E na vida a gente é muito motivado por aquilo que nos dá alegria, nos dá muito prazer. E, então, eu quero agradecer primeiro pela oportunidade e pelo convite, viu, Juliana? E agradecer aí toda a sua equipe também. Bom, eu fiz uma apresentação, organizei alguns slides para a gente conversar. Meu nome é Patrícia Bezerra, eu sou nutricionista e eu também já tenho aí quase 30 anos de formatura, né, de formada. Nesse período, eu tive a oportunidade, me sinto cada dia mais apaixonada pela nutrição e é sempre uma alegria, uma capacitação assim constante que a gente busca e é muito bom observar o efeito que a alimentação e o exercício têm sobre a vida das pessoas. Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês e eu deixo vocês à vontade. Nós temos aqui 1 hora, não é isso, Júlio? Mas eu deixo vocês à vontade para se quiserem fazer alguma pergunta. Não sei como é que funciona usualmente a dinâmica, se perguntam ao final, se perguntam ao meio, como é que isso acontece. Está sem som? Eu pedi para já ativar o som. Aí. Desculpa, Patrícia, fica à vontade. Não, é só eu que estava sem som mesmo. Fica à vontade para você explanar e aí as perguntas vão chegar pelo chat. E aí eu peço à professora Amanda para já ficar de olho aí e organizar as perguntas, de repente juntar 2, no final a gente coloca para você, tá bom? E aí, Patrícia, eu só peço também para você colocar em apresentação de slide, porque aí tem algumas pessoas que estão no celular, então fica bem pequenininho, né? Então é só você abrir a apresentação do slide. Ótimo, ficou bem melhor. Obrigada. Beleza. Fica à vontade. Então, vamos lá. Então, eu sou nutricionista, fiz o meu mestrado em psicologia e o doutorado em medicina buscando essa questão desse aprimoramento, mas todas essas são diferentes áreas, mas sempre com o mesmo foco, o foco da alimentação. Quando eu mudei aqui, mudou aí para vocês? Porque, às vezes, quando a gente coloca no modo tela inteira... Bom, eu gosto muito de um conceito que era muito utilizado por um geriatra muito famoso aqui de Brasília, também da UNB, que muitos de vocês, talvez alguns de vocês tenham tido a oportunidade também de conhecer, o Dr. Renato Maia. E o Dr. Renato, ele trazia muito um conceito, ele falava muito da saúde como um capital. Como é que eu estou cuidando da minha saúde, né? Então, eu tenho aqui 2 carros com a mesma idade, 2 modelos, mesma possibilidade. Por que será que um chegou aqui tão resplandecente num período e o outro, assim, está tão acabado, tão debilitado, né? E daí nós temos, então, uma das respostas para isso é o cuidado, é o zelo. Existem vários fatores que contribuem para isso, mas a gente acreditar que que a nossa saúde também é um capital, e o que eu faço com o meu capital ao longo da minha vida? Eu trabalho tentando cuidar e melhorar esse capital ou não? Eu vou explorando só tudo aquilo que eu tive. E isso também é treino, também é uma habilidade, também é um exercício que a gente aprende a fazer e vai fazendo com uma frequência muito grande, tendo resultados cada vez melhores. Existem, vocês sabem disso, que muitos fatores que interferem na qualidade do envelhecimento, mas nós temos aqui que a alimentação e a atividade física constituem, assim, a base desse nosso cuidado. Então, é por isso que nós estamos aqui para falar sobre essas questões e o meu papel hoje é falar como é que a nutrição pode estar envolvida nisso. E quando a gente hoje fala, e eu adorei o vídeo da Juliana, que ela dizia assim, nada só de pensar em osso quebrando, de dor, não, eu também quero pensar no meu desempenho cognitivo, no meu desempenho físico, na minha capacidade de pensar, memorizar,
continuar resolvendo problemas, né? Então, isso tem a ver com o desempenho de um órgão nosso, que a gente fala muito atenção, memória, capacidade de resolução, mas assim como a gente cuida do músculo, a gente quer fazer o exercício para cuidar do músculo, assim como nós aprendemos que nós precisamos ter uma alimentação adequada para o coração funcionar bem, para o fígado funcionar bem, não fumar para melhorar a nossa capacidade do pulmão. Hoje nós estamos cada vez mais discutindo a capacidade do nosso cérebro e olhar para o cérebro como um órgão, olhar para a nossa atenção e nossa memória como algo que existe em função do desempenho de uma determinada parte do nosso corpo. Então, nós precisamos cuidar disso, cuidar desse órgão. E o que faz, então, a gente cuidar desse órgão? Um dos fatores básicos que nós temos para cuidar disso é cuidar da circulação, da quantidade de sangue que chega a cada uma dessas partes do nosso cérebro. Então, ter esse cuidado, ter essa atenção, ela é fundamental. E como é que eu cuido, então, para esse sangue chegar lá? Cuidando do exercício e da alimentação. A alimentação também tem um papel muito importante sobre isso, muito. Bom, mas não é só alimentação. Eu tenho aqui uma combinação, né, de 3 situações que são muito importantes. A alimentação, cada vez mais uma alimentação mais nutritiva, rica em nutrientes, que sejam adequados. Quando eu falo em nutrientes adequados, gente, pensem também um pouco numa alimentação um pouco mais natural, mais simples, baseada em alimento, em comida de verdade, né? Um sono adequado, que a gente sabe a importância do sono, e um sono de qualidade. Não é só sono em relação ao número de horas de sono, mas o sono em relação à quantidade, à qualidade. Como é que eu acordo? Eu acordo cansada ou eu acordo bem, reparada, disposta para fazer outras coisas? E a atividade física. Então, esses 3 aí, eles têm um papel muito importante nessa nossa qualidade de vida, né? Bom, existe, como nós falamos, assim, eu tenho esse desempenho, então, cognitivo, que é algo que eu tenho que estar atenta. Existe também uma questão que nos mobiliza muito, e aí a doutora Juliana também é o foco do trabalho dela, do grupo, que é combater uma situação que a gente chama muito que é a sarcopenia, que é a diminuição dessa massa muscular, né? E é ruim ter essa questão da massa muscular exatamente por conta dessas questões que ela discute sempre, que eu vi aí falando no pedacinho do filme, que é o medo da queda. Isso é um medo real. E quando a pessoa cai uma vez, depois esse medo aumenta. Então, as pesquisas também mostram que você vai ficando cada vez mais restrito por conta disso. E isso é fruto de várias coisas, entre elas, um declínio tanto de massa muscular como da qualidade do osso. Mas isso é ruim porque também tem um impacto, gera maior dependência, muitas vezes hospitalização, complicação, e não é nada disso que nós estamos interessados. Mas é isso de pensar em aumentar o músculo e ter esse nosso músculo adequado, também ele é importante, não é só para não cair, ele também é importante porque ele ajuda a gente a controlar a nossa glicemia, a controlar também outras condições, a resposta de hormônios no nosso corpo, né? Então, ajuda também no controle da pressão, do diabetes. Então, quem são essas pessoas que têm sarcopenia? Hoje, a gente fica preocupado com aquele idoso que tem muita dificuldade de se locomover, de se levantar, de se movimentar. Mas não é só nesse daqui. Também, às vezes, eu tenho as pessoas que têm obesidade e têm esse problema. Então, e tenho também, isso não está só ligado ao fato da pessoa ter um excesso de peso ou uma redução de peso, e mais grave ainda, a gente não tem hoje uma definição de que é essa baixa massa muscular, mas a gente tem essa dificuldade e observa isso, um desempenho, uma massa muscular muito baixa, acredite, nas crianças e nos adultos, nos idosos, nos adultos jovens, nos idosos e nas crianças.
Então, eu já vou falar para a Ju. Ju, lança aí o tapete para fazer o avô e o neto juntos. Porque, gente, no meu consultório, Ju, eu atendo desde criança até idoso. Eu atendo de 0 a 100 anos. E como as crianças têm muita dificuldade em fazer exercício. Hoje, se você tiver 5 crianças juntas e você tiver 5 celulares, elas vão ficar 5 sentadinhas ali com o celular. Então, essa relação com os avós é muito importante para a gente ensinar muitas coisas. Então, o seu trabalho é um trabalho de muito impacto para a gente pensar em várias coisas. No exercício que o idoso faz, mas também enquanto esse idoso está estimulando o neto a fazer com ele essa atividade física. Então, eu acho que essa união aí das forças, sabe, é muito importante. Então, lança o seu tapete em 2 versões, tá bom? Que a gente vai precisar muito disso. Bom, e esse maior rendimento, então, é fruto dessas 3 coisas: do sono, do exercício e da alimentação. E quando a gente fala em alimentação, eu não tenho só um padrão para falar assim, é só um alimento, eu tenho um alimento que tem esse efeito. Não, nós temos que olhar o nutricionista, o papel do nutricionista, assim como a Júlia, a equipe dela avalia qual é o melhor exercício para cada aluno dela. Eu também, na nutrição, tenho que olhar qual é a maior indicação para aquele paciente. Eu tenho paciente, por exemplo, que tem dificuldade de ajustar a alimentação porque tem dificuldade de ir às compras. Mas eu tenho outro paciente que ele não tem dificuldade de ir às compras, mas ele tem muita dificuldade para mastigar e deglutir. E aí ele acaba tendo um comprometimento na alimentação, por isso que a dentição não está tão boa. Nesse período de pandemia, imagino que eu vou sair para ir para o dentista, eu vou fazer uma coisa ou outra, e aí eu posso ter um comprometimento aqui. Às vezes eu tenho outro que está um pouco desmotivado mesmo. E aí ele faz um café da manhã, que ele acorda com fome, almoça direitinho, mas na hora do jantar não está dando muita atenção para aquele horário, não é um horário que tem tanta fome, está mais desmotivado, fica um pouco triste, porque aquele horário já foi cada um para a sua casa, ele está ali sozinho. Vou ajeitar qualquer coisa e vou dormir. Mata a fome, come alguma coisa, mas não fica bem nutrido. Então, se a gente não pode generalizar os cuidados com a alimentação, porque cada um é um indivíduo e cada um vai precisar de um cuidado. Às vezes, aquilo que é mais difícil para um não é o que é difícil para o outro. Mas o fato é que para eu render de uma forma adequada no meu exercício, eu tenho que estar muito bem alimentado. E também eu tenho que ter cuidado, porque às vezes o tipo de alimentação também interfere até na qualidade do sono da pessoa. Se a pessoa não se alimenta bem, ela não dorme bem. E se ela se alimenta em exagero também, ela às vezes também não dorme bem. Se ela não dorme bem, ela não tem disposição para o exercício e para as outras ações da vida dela. Hoje, uma tendência, às vezes, é das pessoas também supervalorizarem a alimentação, né? E querer, muitas vezes, achar que vai resolver tudo com um comprimido. Um suplemento de vitamina para isso, um suplemento de vitamina para aquilo, um pozinho para tomar depois do exercício, um pozinho. Então, que bom que hoje nós temos, com a tecnologia, uma possibilidade de incrementar, quando necessário, alguns nutrientes. Mas a gente precisa pensar que o corpo precisa de comida e comida de verdade. É isso que a gente precisa. E fazer alguns ajustes. Ontem, eu participei de uma live aqui que foi muito interessante, sobre produtividade e alimentação. E uma das pessoas lá me perguntou, mas como eu posso melhorar a minha alimentação sem perder tempo com comida? Eu falei, isso não existe. Não tem. Se você está achando que está perdendo tempo cuidando da sua alimentação, tem alguma coisa aí que está errada. Porque a alimentação, ela exige tempo. É como o exercício, né, Ju?
você pode dividir, fracionar, mas se você não for lá e não fizer o exercício, o melhor que seja a doutora Juliana Nunes e sua equipe, esse exercício não vai fazer efeito. Então, nós precisamos saber que se a nossa alimentação, se a nossa rotina não comporta a alimentação adequada, a gente tem que mudar a rotina, não é mudar a alimentação só para fazer isso, tá bom? Bom, e aí, quais são então esses alimentos que vão melhorar o meu desempenho de atenção, de memória, e que também vão melhorar o meu desempenho físico, do músculo? Quais são eles? Então, não é, como eu disse, não é um alimento só, mas é uma alimentação diversificada. Então, eu preciso ter alimentos que sejam fontes de energia, que forneçam energia numa quantidade necessária para o corpo, para o desempenho das suas atividades. Eu preciso ter alimentos que sejam boas fontes de proteínas, então, usualmente o leite, os derivados, as carnes, de preferência carnes mais magras, o azeite, a castanha, as gorduras todas. E eu preciso ter muito desses vegetais coloridos, porque cada uma dessas cores, se eu tenho verde, se eu tenho vermelho, se eu tenho amarelo, se eu tenho verde claro e verde escuro, eu tenho um tipo de vitamina, um tipo de mineral específico. Então, o que dá qualidade para a alimentação é a diversidade, é ter grupos de alimentos diferentes. Mas e aí, se eu sou intolerante ao glúten? E se eu sou intolerante ao leite? E se eu tenho dificuldade, por exemplo, com o meu colesterol? E se eu tenho problema do triglicerídeo? Se eu tenho problema da pressão? Quando existem esses problemas, o meu papel é avaliar qual é o seu problema, qual alimento eu preciso retirar da sua alimentação e qual eu preciso substituir. Porque, de um modo geral, uma alimentação muito restrita, ela é muito pobre em nutrientes. E, além de pensar em quais são os nutrientes que são adequados para isso, eu tenho que pensar também na melhor distribuição e nos melhores horários para fazer isso. Porque como é que eu vou chegar lá no exercício que eles estão propondo, que o pessoal do Circuito de Equilíbrio está propondo, se eu não tenho uma adequação da minha alimentação? Então, eu preciso estar junto, essas coisas precisam caminhar juntos. E qual é o meu foco de trabalho, né? Quando a Juliana, achei lindo no vídeo dela que ela disse, o que eu fui me especializando, o que eu fui me apaixonando? O que eu me apaixono? O que me apaixona hoje é tentar deixar o plano de alimentação da pessoa cada vez mais viável, mais fácil. O que eu percebo, sabe? O que eu percebo, Ju, é que assim, hoje as pessoas escutam tantas coisas sobre alimentação que as pessoas estão tornando a alimentação algo tão assim difícil que a pessoa adoece tentando ter uma alimentação adequada. Ovo pode, ovo não pode. Antes ovo era ruim, agora não é ruim. Leite agora é ruim, antes era bom, agora é ruim. E agora, o que eu faço? Eu fico perdida. Eu atendo muitos pacientes idosos que muitas vezes têm uma redução de peso tão significativa, uma redução de massa muscular tão significativa, em função de ajustes inadequados que foram fazendo em relação à alimentação. Então, e seja por um motivo ou por outro. Às vezes, porque num determinado período recebeu uma orientação que ele precisava restringir um grupo e a pessoa manteve aquela restrição por muito mais tempo do que poderia ou do que precisava, né? Então, há 2 semanas eu atendi uma paciente que eu achei muito interessante. Num determinado momento da vida dela, bem no período da menopausa, ela teve um quadro ela fez um uso de uma medicação que ela precisou para tratar um quadro infeccioso muito grave naquele momento. E lá naquele período ela ficou super intolerante à lactose, por conta do antibiótico, do analgésico, do período grande que ela precisou fazer. Mas ela lá naquele período parou de tomar leite e de usar nenhum derivado, apesar dela adorar.
mas ela parou, levou aquilo muito a sério. Ela teve uma diminuição de massa muscular tão intensa e uma diminuição do conteúdo mineral ósseo que foi assim, na curva dela de densitometria, fez dupt. Então, olha, chegou a aparecer, isso foi evidente na densitometria, ela teve uma redução. Então, foi uma intolerância que ela desenvolveu num período, mas que ela não precisava daquela restrição num período tão prolongado. Então, isso precisa ser ajustado, porque existem determinadas estruturas do nosso corpo que, se a gente perde, a reposição, não é que ela não aconteça, mas ela é mais difícil acontecer em alguns momentos. Então, por isso, essa necessidade de um acompanhamento nutricional mais sistemático, tá? Bom, a humanidade evoluiu, melhoramos, e um dos maiores problemas do início do século XXI era a obesidade. E por que a obesidade virou um problema? Virou um problema porque houve uma mudança muito sistemática no nosso estilo de vida e na alimentação. A Ju me contou antes que essa questão da obesidade não é um problema do grupo, mas eu queria só fazer rapidamente aqui um apanhado, mostrar. Nos Estados Unidos, eles começaram a ligar para a casa das pessoas e identificar se tinha pessoas com obesidade na casa. E aí eles iam marcando lá nos estados. E eles viram que isso foi aumentando muito rápido. Olha só, em 5 anos, em 10 anos, mudou muito. E a quantidade de pessoas obesas aumentou demais. Aumentou lá e também aumentou no Brasil. No Brasil também a obesidade virou um problema de saúde pública importante, porque as pessoas mudaram muito o estilo de vida, e o problema maior da obesidade é que a obesidade muitas vezes traz outros problemas de saúde. Aqui é um gráfico mostra assim, que aumentou a obesidade e junto aumentou também o diabetes. Por quê? Porque é algo que costuma acontecer. Quando aumenta a obesidade, aumentam outros problemas, inclusive o câncer. O que fez esse aumento da obesidade foi uma mudança do consumo alimentar e do gasto de energia. As pessoas ficaram consumindo mais alimentos e ficaram mais paradas. Eu estou passando mais rápido por isso, porque eu sei que não é o problema desse grupo. Mas só para dizer que isso tem relação com a alimentação, com redução do consumo de frutas, com o aumento do consumo de massas e com a diminuição da atividade física. Então, quando eu mexo na alimentação e não faço exercício, o corpo acumula essa energia, acumula na forma de comida, de gordura. E uma das coisas que a gente tem notado, e tem notado também agora nesse período de pandemia, e que é uma busca, muitas vezes, as pessoas fazem trocas, às vezes, inadequadas da alimentação. E, às vezes, a gente vai lá, busca. Até as pessoas, eu acho engraçado isso também, Ju. Às vezes a gente acha que isso aqui é um padrão de criança. Não é só. Muitas vezes a gente identifica também nos pacientes idosos um consumo, uma busca por alimentos industrializados, porque eles são alimentos que têm uma quantidade de aromatizantes, saborizantes maior. Então, como uma das coisas que às vezes muda com o passar do tempo é o paladar, muitas vezes a gente pega, infelizmente, pacientes fazendo esse tipo de trocar a refeição por alguns lanches, porque ele quer sentir um sabor um pouco mais acentuado. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, na maior parte das vezes, você tem até a mesma quantidade de energia, mas quando eu comparo tipos de nutrientes, são tipos de nutrientes muito diferentes, muito, né? Então, às vezes eu tenho a mesma quantidade calórica, mas a quantidade de nutrientes muito diferente. E, às vezes, até no lanche simples, olha só, eu tenho aqui um volume que dá uma saciedade inicial, mas que essa substituição, muitas vezes, ela fica tão pobre em nutrientes, e aí a pessoa diz, não, mas eu como, mas eu fico tão satisfeita, mas está comendo alimentos que são pouco nutritivos. E aí, se eu não tenho esses nutrientes, eu não tenho como fazer exercício, né? Eu tenho que ter muito cuidado com a forma de preparo dos alimentos, porque muitas vezes a forma de preparo desses alimentos, elas contêm uma quantidade maior de gordura e fica um alimento que ele tem, às vezes, até um volume
que me dá uma saciedade, mas o tipo de nutriente é muito diferente. E aí não me dá aquela possibilidade de agir. Às vezes eu tenho paciente que fala assim, meu problema não é nem doce, não sei por que eu não como tanta gordura assim, não sei por que o meu colesterol está aumentado, não sei porque eu estou tendo problema no fígado, mas você está, às vezes, procurando refeições que elas são adocicadas, elas têm um paladar doce, mas que ali eu tenho uma grande quantidade de gordura. Então, eu preciso ter muito cuidado que a alimentação ela precisa ser diversificada, porque tudo que está indo aí para o nosso corpo vai para o nosso intestino vai para o nosso sangue, e é a partir do sangue que ela chega no cérebro e chega no músculo, né? E a boa notícia que eu queria dar para o grupo é que tem muitas pesquisas que mostram que essa mistura de alimentação adequada, exercício físico e atividade física tem um efeito protetor tão grande, protege tantos o nosso corpo, não protege só contra diabetes, pressão alta ou a queda que nós falamos lá, que é um medo real. O consumo de uma alimentação diversificada, aquela alimentação colorida, ela protege, inclusive, contra diferentes tipos de câncer. Você já pensou nisso? Que coisa boa, né? Pensa, uma doença que é tão desafiadora para a gente, tão desafiadora, como é que ela mexe tanto com o nosso corpo? Então, olha só, a gente precisa acreditar. Ontem também, quando eu estava lá falando sobre essa questão da produtividade, né, eu estava conversando com as pessoas e dizendo, a alimentação, gente, é uma questão de fé. Você tem que acreditar e aí você começa a fazer, começa a sentir bem, e daqui a pouco você está fazendo exercício. É como um exercício, né, Ju? Quem começa hoje, ela não tem a mesma sensação de quem está fazendo exercício há um ano, não é isso? E a sua sensação, se a gente pode dar uma nota pelo que a gente está sentindo hoje com o nosso exercício, não é a mesma coisa que eu sentia quando eu comecei. Mas depois a gente fica gostando tanto que você fala assim, se eu não estou fazendo exercício, eu estou sentindo falta. A mesma coisa acontece com a alimentação. Se a gente se acostuma a comer bem, a comer alimentos que sejam diversificados, ricos em nutrientes, a gente se acostuma e quer. E se a gente se acostuma a comer uma comida mais empobrecida, muito rica em açúcar, muito pobre em carboidratos que sejam fontes de alimentos que dêem mais energia, a gente se acostuma. Então, esses nutrientes, digamos assim, pobres, eles também caem no sangue e também chegam no cérebro. Então, o cérebro se acostuma. Aí eu digo para vocês que o cérebro, assim como ele se acostuma com a alimentação adequada, ele se acostuma com uma alimentação inadequada, porque é aquilo que ele conhece, né? Então, nesse estudo aqui, gente, desculpa, é uma letra tão pequena, mas eu só queria mostrar aqui. Eles identificaram o que é protetor contra câncer e o que causa câncer. O que protege é o que está em azul. E o que está relacionado são outros comportamentos, não necessariamente alimentação, mas que podem desencadear algum tipo de câncer. E vejam, não sei se dá para ver, porque está tão miúdo, mas tudo que está em azul protege contra o câncer. O que tem nessa fileira aqui? Frutas. Então, consumir frutas diariamente, vegetais frescos, alimentos, anotem aí, verde claro, verde escuro, vermelho e amarelo diariamente. Consumir pelo menos 2 tipos de frutas diariamente, isso ajuda, sim, a proteger contra todos os tipos de câncer. O que pode causar? Então, aqui, ó, de vermelho bem forte. Bebida alcoólica, ela é relacionada a alguns tipos de tumor. Bebida alcoólica quando consumida em grande quantidade, né? O fumo, o álcool. Então, tem alguns outros fatores aqui. Então, para a gente finalizar e abrir aí para a gente conversar um pouco mais, trocar mais, conversar mais, porque ficar só eu aqui falando, eu queria apresentar para vocês um documento que é público, é publicado pelo Ministério da Saúde, e que traz algumas coisas que são básicas, mas que
elas são tão importantes a gente conhecer. E aí, lá quando eu disse aquilo para a gente fazer exercício junto com o neto, eu também diria para a gente se alimentar e trazer junto os nossos netos para esse padrão de alimentação. O que muda? Muda alguma coisa a minha alimentação e a do meu neto? Em termos de qualidade, não. Talvez mude a quantidade, mude a gente incluir, aumentar um nutriente ou mais. Mas, em termos gerais, todo mundo precisa, merece, deve ter essa qualidade aqui. Então, procure fazer dos alimentos in natura. O que é alimento in natura? É um alimento mesmo. A gente consumir comida que a gente chama de comida de verdade, né? Evitar tanto alimento de pacote, então, tanto biscoito, tanto bolo, até o bolo de pacote. Procurem ter o bolo ali mais pronto, fazer essa alimentação de uma alimentação mais utilizando alimentos, e não tantos alimentos processados, tanto suco industrializado, procure consumir a comida, é que a gente fala, descasque mais e desembale menos, né? Procurar utilizar óleo, gordura, sal e açúcar em quantidade menor. Tenha cuidado. E quando utilizar gordura e óleo, pouca quantidade, sempre de origem mais vegetal, né? Limitar o consumo que a gente fala de alimentos processados, de biscoitos industrializados, sopas processadas, até sopa, tempero industrializado. Então, cuidado, procurem usar os alimentos mais in natura. Quando a gente fala de ultraprocessados, por exemplo, são refrigerantes, sucos industrializados, maionese, temperos prontos. Comer com regularidade e atenção. Sempre que possível, façam alimentação em companhia. Isso tem tanto impacto sobre a qualidade do que a gente come e sobre a quantidade também de que a gente consome. Então, se possível, façam alimentação sempre em companhia. Procure fazer compras em locais que ofereçam uma maior diversidade de alimentos. Aproveitar, explorar um pouco mais o que tem aqui mais perto de mim. E, assim, às vezes, a gente sair para comprar na Europa, isso é um hábito muito feito, né? Os idosos, pacientes, eles não têm tanto hábito que nós temos de fazer compras grandes e trazer. Eles, às vezes, vão ao mercado comprar a fruta do dia, a comida do dia, trazem ali pequenas sacolas, e acaba que essa pequena saída já é um fator, às vezes, estimulante, né, Ju? Isso pode ser uma condição que estimula. Procurar desenvolver e partilhar as habilidades culinárias. Ensinem os filhos, ensinem os netos a cozinhar. Quem mais sofreu agora na pandemia foram as pessoas que não sabiam cozinhar. Tinham aqueles que diziam assim, eu nem sei, nem quero aprender. Mas com essa pandemia, o que mostrou para a gente? Existem algumas habilidades que elas são básicas. Então, a gente precisa saber um pouco, né? Foi uma questão de sobrevivência. E eu vou dizer para você, Ju, no meu consultório, os pacientes que mais sofreram, mais tiveram ansiedade, foram aqueles que não sabiam nada, porque de repente a pessoa não tinha ninguém para ajudar e não sabia como resolver esse problema. Então, desenvolver e partilhar isso, ensinem os netos de vocês, né? Planejar um tempo de alimentação. Então, não é que a gente hoje vai passar todo dia cozinhando, cozinhar como cozinhava antes, mas ter essa quantidade, esse período ali ajustado. Planejar um tempo maior para a alimentação e dar à alimentação o espaço que ela merece na vida da gente. Então, como eu disse, eu tenho que saber que na minha rotina tem que ter um tempo para a alimentação. E eu preciso ter um planejamento que não me deixe tão dependente, que não me deixe o dia inteiro na cozinha, porque a gente também quer fazer outras coisas, mas eu tenho que considerar que isso é uma coisa que eu preciso fazer. Assim como a rotina do exercício. Então, eu tenho que ter a rotina do exercício, eu tenho que ter uma rotina de alimentação. Às vezes, a gente pode terceirizar um pouco os cuidados. Tem aqueles que vão ter alguém em casa que ajude ou que prepare, mas, enfim, alguém tem que fazer essa parte, né? Outra recomendação também do guia é quando a gente sai de casa,
ter preferência a locais que servem essas comidas, mas na hora, apesar de que isso é uma prática que hoje, para esse momento de pandemia, a gente tem procurado ficar mais em casa, fazer as refeições mais em casa, se compra, se leva para casa, você também todo aquele cuidado na higienização, isso é importante. E também a gente precisa, e eu queria muito chamar a atenção de vocês, ser crítico quanto às orientações que a gente ouve falar sobre alimentação. A gente tem que ter um pouco de... Gente, mas eu comi isso a vida inteira, como é que agora... Então, às vezes, sim, a gente pode desenvolver uma intolerância, mas eu tenho que ter cuidado se aquela orientação ela é uma orientação que está sendo dada para mim ou ela é uma orientação de contexto geral. Porque, às vezes, aquilo que é uma orientação geral não se aplica a gente. E aí eu posso ter um prejuízo grande para a minha saúde, fazendo restrições maiores do que aquelas restrições que me são exigidas, né? E, finalmente, eu gostaria de finalizar com esse slide do Hipócrates, isso é lá, olha, para a gente valorizar, né, os ensinamentos e valorizar o efeito do tempo, a importância do tempo no nosso aprendizado, na nossa história, na construção da nossa história. E aí, Hipócrates já dizia que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja o seu remédio. Então, sim, a gente precisa acreditar que essa alimentação adequada e diariamente, ela tem sim um efeito, um impacto, e ela pode potencializar o resultado que vocês estão buscando aí na atividade física. Então, são coisas que andam assim, casadinhas, juntinhas. Então, eu agradeço. Deixo aqui também meu Instagram, Ju, para vocês, né? E aqui os telefones, os meus telefones de contato, meus telefones do consultório. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, tiverem alguma, a gente pode em algum momento, então aqui. E agora estou à disposição para conversarmos. Excelente, obrigada, doutora Patrícia, sem dúvida esclareceu tantas coisas. Quando eu conversei com a doutora Patrícia, algo que me chamou muita atenção foi essa viabilidade, né? Ela traz para a gente conceitos muito importantes e não fica viajando, tipo, você tem que comer aquelas coisas que você tem que pedir pelos correios, que vai vir lá da Ásia. Não é esse o ponto, né? Então, é muito possível, são alimentos que estão próximos de nós, a convencer o nosso cérebro disso, né? A importância do cérebro funcionar bem também, das respostas às atividades musculares. Então, doutora Patrícia, antes de falar um pouquinho mais e te agradecer, eu já trago uma pergunta aqui da Sandra, infelizmente ela teve que sair, mas pode ser dúvida de outros também. Ela diz o seguinte: que orientações básicas você daria a um idoso com atividade física regular? É necessário reforçar o consumo de proteína? Ou quais outros para atender às necessidades físicas que aparecem como a queima de calorias? Olha, a quantidade de proteína, o consumo regular de proteína, ele sim é fundamental para nós. Por que ele é fundamental? Porque existem situações no nosso corpo diariamente que exigem essa proteína. Além do músculo, a gente fala muito de proteína para o músculo, né? Isso é importante. Mas, por exemplo, para os nossos anticorpos, eu também preciso de produzir, eu preciso ter um consumo adequado de proteína. Para eu produzir hormônio, eu preciso de uma quantidade adequada de proteína. Mas, às vezes, eu preciso, alguns precisam consumir uma quantidade um pouco maior, né, do que aquilo que ele está consumindo. Então, e todo dia, células do meu corpo, elas estão se fazendo e se refazendo. Então, não é só porque eu faço exercício. Se eu faço exercício, eu tenho que ter uma alimentação ajustada. E, às vezes, eu preciso aumentar, sim, um pouco de proteína por conta disso. Mas, às vezes, eu não preciso aumentar fazendo uso só de... Às vezes, eu vou precisar de suplementos. Porque o paciente, às vezes, está com alguma outra dificuldade. Por exemplo, ele tem dificuldade para mastigar, para engolir. Ele se cansa, às vezes, né?
consumindo, ele está um pouco inapetente. Então, às vezes, eu vou precisar, em algumas situações, aumentar um pouco essa oferta de proteína. E, às vezes, essa proteína eu vou ajustar só com o alimento, só fazendo uma distribuição, aumentando um pouco, mudando um pouco o horário que ele consome. Porque também, por exemplo, não adianta eu consumir, chegar no almoço comer uma grande quantidade de carne. Não, eu tenho que ter uma pouca quantidade no café da manhã, no almoço, no jantar, e avaliar se eu vou precisar dos lanches intermediários. Então, sim, a proteína é essencial, mas eu tenho que fazer a avaliação dela junto com os outros nutrientes, tá bom? Muito bom, excelente. E ela pergunta também, antes dos treinos, o que você recomenda? Quanto tempo antes do treino o idoso deve se alimentar? Olha só, primeiro, nunca fazer em jejum. Em jejum de jeito nenhum, tá? Isso é uma condição, assim, essencial. Se eu não posso, eu não posso ir para o exercício, acordei atrasada, eu vou assim mesmo, porque eu não quero perder. Eu gosto tanto de estar lá, mas não faço em jejum. O que comer antes? Geralmente, a gente recomenda para antes alimentos que sejam boas fontes de energia, mas que tenham uma digestão um pouco mais rápida. Então, por exemplo, antes você pode comer pão, tapioca, cuscuz, que mais além do pão? Pão, tapioca, cuscuz. Ou, se você faz uma refeição antes, né? Você pode usar granola, aveia, enfim, tem uma série de alimentos que são alimentos que dão energia, mas a digestão é muito rápida. E aí, se você tem um intervalo maior, você pode sim adicionar, às vezes, o leite, o queijo, o ovo, fazer o seu café da manhã completo. Agora, se é mais próximo à refeição do exercício, a gente recomenda que não coma uma quantidade muito grande. Senão você está lá se movimentando e a gente sente aquele alimento que vai e volta, e que também causa um desconforto muito grande. Então, o que eu tenho que considerar? Primeiro, regra de ouro, em jejum jamais. Mais 2, ter uma refeição em quantidade menor para você não ficar lá tendo aquele refluxo, né? E dependendo do horário, dá para fazer o café da manhã completo, tomar o seu café da manhã. Então, pode adicionar o leite, o queijo, mas procure não consumir uma quantidade muito grande, porque essa quantidade muito grande pode te causar refluxo e desconforto. E aí o corpo, coitado, não vai saber. E aí, o que eu vou fazer? Eu trabalho para melhorar a digestão aqui da refeição ou trabalho para jogar sangue para o músculo? Então, não vai ser muito adequado, tá? Então, eu tenho que comparar várias coisas, o horário, a alimentação e o que você vai fazer. Muito bom. A Ana Yamagishi, ela pergunta o seguinte, como que nós podemos verificar se o sono teve uma boa qualidade? Essa disposição ao acordar? Existem vários fatores. Primeiro, durante o sono, a gente tem que observar o ronco, porque existe uma coisa que a gente chama de arquitetura do sono. Durante o nosso sono, uma parte do nosso tempo de sono, ele faz uma restauração física do corpo, da célula. E uma outra parte do sono, ele faz o nosso reparo, né, de descansar a nossa mente. E o sono, ele tem o que a gente chama de uma arquitetura. Então, eu tenho momentos de sono superficial, momentos de sono profundo, momentos de sono superficial e sono profundo. Então, eu fico nessa arquitetura ao longo da noite. Existem questões, às vezes, que deixam a nossa arquitetura... A gente dorme muitas horas, mas se a gente está acordando cansado, indisposto, o seu sono não está muito bom. Às vezes, o ronco é também um fator que interfere muito, porque cada vez que a gente tem aquele ronco, você está com a respiração ruim. E quando tem aquela parada, sabe quando a pessoa para? Né? Que às vezes a pessoa está lá, que até assusta a gente chama aquilo de apneia do sono. Então, são aquelas paradas da respiração
ao longo da noite. Então, isso é um fator comum. Só que, às vezes, a gente vai por tantos anos com esse sono ruim que a gente nem percebe. Existe um exame que detecta isso. É um exame que se chama polissonografia. A polissonografia é que verifica a qualidade do nosso sono. E com quem que a gente conversa sobre isso? Com o médico. Se a gente está ficando muito cansado, muito disposto, cronicamente cansado, é com o médico que a gente tem que estar conversando sobre isso, que ele vai pensar também nessa possibilidade de fazer essa avaliação, esse exame, tá? Mas Excelente. o sono, quando o sono fica nessa qualidade ruim cronicamente, é muito ruim, porque isso é aquilo que a gente vai ficando indisposto, desmotivado, causa depressão e hipertensão. O sono mal cuidado cronicamente é uma das causas grandes de depressão e de hipertensão. Então, a gente tem que ter cuidado. Muito bom, Patrícia. O chat está bombando aqui. A Mariângela pergunta assim, qual a real importância dessas intolerâncias à lactose e glúten? Não entendi muito bem a pergunta, mas eu acredito que você... Olha só, a intolerância... Você vai interpretar bem aí. Deu para interpretar, né? A importância, a gente precisa entender e ficar atento, assim, por quanto tempo ela perdura e tentar tratar, porque existe tratamento para isso, né? Só que eu preciso, muitas vezes, fazer algumas substituições para repor aquele nutriente que está sendo intolerante. O que é intolerância? É uma forma do corpo dizer que ele não está dando conta de absorver, de metabolizar aquele alimento. Então, por exemplo, se a pessoa está intolerante ao leite, por exemplo, ela não pode, naquele momento, ficar consumindo leite. Não deve mesmo. Por quê? Porque aquilo, naquele momento, ele pode causar sintomas como diarreia, empachamento. Sabe quando a pessoa come um pouquinho, mas o tempo todo parece que ela está assim, cheia, pesada, que ela não está digerindo bem. Então, e se ela persiste naquilo, aquilo vai ficando crônico, vai ficando cada vez mais difícil de tratar. Então, sim, é importante. Quando está intolerante, a gente tem que retirar o alimento por um tempo, tentar compensar, e lá na frente, depois do tratamento, a gente gradualmente tenta reinserir aquele alimento. Então, por exemplo, eu, Patrícia, amo leite, amo. Falo que esse meu sobrenome Bezerra não é à toa, não sou Patrícia Bezerra à toa. Mas de repente, eu precisei, num determinado momento, eu tinha muita sinusite, alergia, rinite, sinusite, e eu acabei identificando que eu estava intolerante ao leite. Mas o leite em mim não causava, por exemplo, dor de barriga, distensão, diarreia. Ele causava isso. Ele me causava tanto muco e que me dava esse quadro. Então, por um tempo, eu tirei, tratei. Hoje, eu já voltei, graças a Deus, porque eu amo. Não posso tomar o leite. Se eu tomar leite todo dia, me dá sinusite. Mas eu tomar um dia ou outro, eu já tolero. E também eu tolero, graças a Deus, bem o queijo e tolero bem também o iogurte. Então, essas coisas, elas vão se ajustando, sabe? Né? Excelente. Não vai dar tempo da gente fazer todas as perguntas, né? Mas a Ana Castro pergunta para você o seguinte, Patrícia, ela mora sozinha e sempre é um desafio porque acaba sobrando alimento. Então, você tem alguma dica assim para variar para quem, né, está ali morando sozinho, quer diversificar na alimentação, mas que não sobre, não desperdice alimentos, né? Você tem alguma dica? Tenho. Congela tudo, não deixa sobrar nada. E aí, depois, você reutiliza isso, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo, assim, lembra que eu disse que a gente precisa consumir frutas e verduras? E, às vezes, a gente tem um padrão de compras. Eu vejo muito isso, gente. Isso é muito importante. Às vezes, as pessoas falam assim, olha, eu nem estou mais comprando nem fruta e verdura aqui em casa,
porque sobra tanto, estraga tanto. Então, às vezes, você está utilizando o seu mesmo padrão de quando todos os seus filhos moravam em casa, ou todo mundo ia comer muito. Então, por exemplo, eu ia fazer minha feira e comprava aquele tanto de coisa. Então, agora, vamos prestar atenção. Se a gente tem que comer, por exemplo, 2 ou 3 frutas por dia, eu vou fazer compra por semana, eu vou comprar, então, 3 vezes 7, 21 frutas. 21. Então, eu vou lá escolher, eu vou comprar, ao invés de comprar aquele tanto de banana, então compra. Se eu tenho 21 frutas para comer, então eu vou comprar 7 bananas, vou comprar um pouco de maçã, um pouco de mexerica, um pedaço pequeno, vou comprar uma mamão papaya bem pequeno. Eu vou comprar, vai dar 21. Se ao final daqueles 7 dias ainda está sobrando, o que significa? Eu estou comendo muito pouco. Eu não estou comendo a minha cota de fruta por dia. Ou se não, olha só, não deu, ótimo. Então a gente também tem que entender que as situações mudam e a gente tem que se reorganizar aquilo. Então, a sua compra tem que ser menor. Tem que ser menor. Eu também gosto muito disso. Às vezes, não é todo dia que eu quero ir para a cozinha e ficar fazendo coisa. Vamos supor, hoje eu fui e fiz uma galinhada, por exemplo. Eu estou aqui animada, estou com mais tempo, fiz uma galinhada, fiz uma quantidade maior, já vou dividir logo 2 potinhos, 3, já congelo aquilo ali. No outro dia que eu tiver mais disposto, já sei que tem uma galinhada lá, eu vou lá, só esquento, como e vai estar mais tranquilo. Se eu fiz um molho, vou fazer um molho de tomate com uma carne moída, eu já vou deixar ali pronto por 1 hora eu fazer um macarrão. Fiz a mais, pega outra quantidade, já congela. Depois, no outro dia, você só vai descongelar um molho, em 8 minutinhos você prepara ali um macarrão, tudo já fez, já resolveu ali aquele seu problema. Então, preste um pouco de atenção para a sua rotina. Se você não está fazendo compras a mais, e agora a condição é outra. Eu estou num outro momento em que eu não preciso tanto de comprar essa quantidade toda. Então, refaz, tá bom? Muito bom, Patrícia. Nossa, e se a sua fruta está ficando madura, desculpa, Ju, minha banana está madura, minha maçã está madura, eu não comi, não joga nada fora. Parte, coloca num saquinho zip, um saquinho plástico, coloca dentro do seu congelador. Uma hora você vai lá, fez uma vitamina, pega uma fruta congelada, bateu, ou fez um mingau, depois você bate tudo. Então, a gente tem que ir organizando as coisas, tá bom? Ótimo. Doutora Patrícia, muito prática. E aí o chat bomba mesmo. A gente vai te trazer para uma segunda, terceira, quarta conversa, certamente. Eu queria terminar essa nossa parte aqui de bate-papo. A gente já está encerrando o nosso momento. Agradeço a todo mundo que está aí, né? Já são 10h05. Obrigada por todo mundo. O bate-papo está muito gostoso mesmo. A Neuza pergunta como entender a questão da acrilamida. Como evitar o efeito negativo dela? Porque essa acrilamida, elas são substâncias que se produzem ali na hora da fritura, sabe? Quando junta o óleo. Então, na verdade, a gente não tem como tirar isso. O efeito disso é evitar fazer fritura. Faz os seus alimentos assados, ou assado, ou cozido, ou grelhado. Esquece um pouco essa fritura. O óleo, por exemplo, até o azeite de oliva, que é um óleo de muita qualidade, quando você aquece, você muda muito a composição química dele. Então, isso é uma reação química que acontece, que surge ali nas frituras. Então, evita alimento frito. Faz mais preparação cozida, assada ou grelhada. Os air fry, que hoje é um utensílio, digamos assim, né? Que a gente tem em casa que pode fazer as coisas mesmo frito com óleo de coco. Óleo de coco é uma gordura saturada, é muita gordura saturada. Então, fazer coisas com óleo de coco, achando que vai... Óleo de coco é uma gordura excelente para quem tem problema do pâncreas, problema do fígado, que não consegue absorver. Para quem não tem, tenham muito cuidado, porque o colesterol vai lá para cima. Então, evitem preparações fritas. Procure fazer as coisas cozidas, assadas ou grelhadas.
Muito bom. Gente, eu peço perdão, não consegui ler todas as perguntas. Foi sensacional, Patrícia. Quando tem muita pergunta é porque, né, a gente entendeu as coisas que você falou e vai startando em nós as perguntas do dia a dia. Mas, com certeza, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, a você pela gentileza de ter estado conosco, de ter sido aberta nas questões, de falar de uma forma tão generosa, né? Não escondeu nada e que colocou, que abriu tudo, falou coisas muito preciosas. Então, muito obrigada. A gente com certeza vai te chamar para um outro bate-papo. Pessoal, Circuito de Equilíbrio, a gente se preocupa com a saúde de vocês de forma integral. Então, a gente sempre vai chamar profissionais de outras áreas para conversar com vocês. Não adianta só o exercício físico. E que bom que não só adianta o exercício físico. A gente estava lascado, né? A gente nem ia conseguir dar conta do recado. Então, a gente precisa da psicologia, a gente precisa da nutrição, a gente precisa do médico, do fisioterapeuta. Então, quem ficar conosco, né, mente, é uma coisa super importante, a Vânia nos lembrando aqui. Vai ter essa oportunidade de sempre bater papo com outros profissionais, a gente vai abrir esse espaço e a gente vai fundo. Eu vou fazer questão de pegar as perguntas que vocês colocaram lá no chat, mandar para a doutora Patrícia, tá? Para que ela possa fazer as considerações dela, de repente responder na forma de áudio. Aí esse grupo que nós temos, um grupo de WhatsApp, ele vai fechar depois de terça-feira, que é nosso último encontro, digamos assim, né? Eu quero fazer uma live para vocês falando do Circuito de Equilíbrio Platness, tá bom? Doutora Patrícia, quer tecer as últimas considerações? Fique à vontade. Eu quero. Como eu disse no momento lá, inicial, né? Acreditem no efeito da alimentação. É uma questão de fé mesmo. A gente começa a fazer e começa com modificações pequenas. Quando essas modificações são necessárias, são modificações pequenas e aos poucos a gente consegue engatar isso na nossa vida e ter uma qualidade de vida melhor. Vocês são um público extremamente diferenciado. Se vocês já são pacientes tem a prática de atividade física de uma forma regular, então vocês já fizeram mais do que metade da jornada. Ajustem a alimentação para que a alimentação seja uma amiga de vocês. Nada disso de pensar que a alimentação saudável é uma coisa ruim. Não, não é ruim, não. Ela é muito boa. E ela tem que ser prazerosa. A gente não pode perder o prazer da alimentação. Ter prazer com a comida. Essa coisa de comer... Ai, será que isso é bom para isso? Ai, será que isso é bom para aquilo? Nada disso. A alimentação também tem que ser prazerosa. A gente tem aquilo da gente sentar, ter a nossa família, ter um afeto, aquilo que a gente prepara com tanto amor, com tanto carinho. Então, tudo isso tem que estar contemplado na alimentação do dia a dia, o carinho, o amor, o afeto. Isso é muito verdadeiro, isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da nossa história. Às vezes, o ajuste é tão pequenininho e o benefício é muito grande, mas quando eu ajusto a alimentação, eu preciso considerar todo esse valor nutricional, afetivo, que a gente tem sobre a alimentação. Então, a alimentação é uma coisa para todo dia. Então, para ela ser boa e para a gente acreditar que é boa. Não é para a gente ter culpa com a alimentação, não. Às vezes, eu só preciso de um pouquinho de limite ou de um pouquinho de atenção em relação a algum horário ou algum alimento que ele está pouco e precisava fazer um ajuste. É só isso que precisa. Não é um movimento grande. Vocês não chegariam até aqui tão íntegros, tão dispostos, se vocês tivessem uma história de alimentação toda ruim. Se isso acontecesse, vocês certamente não estariam aqui. Então, se vocês estão aqui, é porque vocês têm muita coisa boa, muita história boa de alimentação para contar. Um beijo grande, saúde para todos. Ju, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer gigantesco. Um beijo para vocês, viu? Um beijo. Aqui agora eu vou confessar quem fez a escolha da música no início da aula, tá bom? Foi a doutora Patrícia. Então a gente vai finalizar esse encontro aqui com tapas e beijos. Não tem que ser entre tapas e beijos. É com muito beijo. São beijos. Vamos colocar então a versão mais brega dessa música, que é com Calypso, e a gente despede aqui. Pode abrir os microfones. Ó,
Entrem lá no meu Instagram, sigam lá para a gente trocar mais informações. Vou colocar o seu Instagram lá no grupo, todas as Áudios informações. liberados. A versão mais brega. Pode cantar, abre seu microfone. Beijo, gente. Obrigada. Foi um Abraço a todos, obrigado e até a próxima. Maravilhosa, doutora Patrícia. Abraço a todos, ótima palestra, Ju. Muito obrigada, doutora Patrícia. Achei excelente a palestra. Eu que agradeço, viu? Obrigada. Maravilhosa, muito útil. Obrigada, Ju. Doutora Patrícia, já tem gente até querendo saber o contato certinho do seu consultório, que quer levar a família toda, viu? Coisa boa. Vou escrever aqui o telefone do consultório, ó. 3244 Coloca aí. Já anotei. Eu vou mandar para vocês, não se preocupem. Ótimo. Já anotei, gente. Ela deu bem no início da palestra lá, estava escrito. É isso aí, vamos anotando, vamos pegando. E vou colocar agora o Instagram para vocês também divulgarem lá, tá? Legal. Vamos seguir a doutora Patrícia. Entre tapas de Eu beijo. sou dela, ela é minha. Demais. Tchau, gente. Tchau, Maurício. Tchau, Maria José. Obrigada, doutora Patrícia. Um beijo. Tchau, Elenice. Que temporada gostosa de férias. Um beijo. Espere lá no Circuito Ju, no Circuito Platinum. Terça-feira a gente vai bater um papo super legal. Tchau, Alaide. Obrigada. Tchau, Ângela. Tchau, obrigada. Obrigada, Igor. Obrigada, Amanda, minha super equipe. Coloca a gente aí em Spotlight, nós 4. Gabriel, Amanda, Igor, palmas pra eles. Ai. Gente, nossa equipe, muito bom. Obrigada, Foi queridos, ótimo, gente. Um grande abraço. Obrigado por Obrigada a tudo, vocês, pessoal. Tchau, Lidy. Tchau, Isso é um sucesso, Alaide. Laís tá de cangaceira. A Laide é a melhor aluna desse grupo. Olha isso! Nota 10 para a Laide. E para a Laide, nota 10. É isso aí, Alaide. Viver que é bom. E a alegria de ser feliz. Cantar e cantar. 10 para a Laide. Beijo. Cangaceira. 4, 3, 2, 1. Que pena! Tchau. Tchau.